Bom, vamos começar praticamente um novo curso hoje, né? Falar de curvas. Nós pontos de partida vão ser as curvas. E aí as curvas... Tem dois tratamentos naturais das curvas. Primeiro é olhar a curva como um conjunto. E outro olhar como uma trajetória. Então, no caso, conjunto significa, quer dizer, eu olho para um conjunto de pontos do plano ou do espaço que satisfaz a certas propriedades e estudo a partir daí. No caso de trajetória, a gente introduz o tempo e aí como se fosse uma partícula se movendo e você estuda isso. Então, o estudo de curvas como trajetórias nós vamos fazer posteriormente. Estamos esperando o cálculo construir as derivadas, as integrais e tal, porque, claro, quando você fala em trajetória, você quer falar em velocidade, aceleração, coisas assim. Então, nós vamos começar com o conjunto. Mas aqui também nós vamos, na verdade, nos concentrar rapidamente nas cônicas. Um tipo particular de curva, mas que a gente conhece razoavelmente bem e isso vai ensejar a gente chegar a um resultado bastante importante, que é o teorema espectral. Então, aqui a gente, no estudo das cônicas, a gente vai chegar ao teorema espectral no plano, depois no espaço, mas vou generalizar para Rn. O teorema espectral, do ponto de vista, assim, do ponto de vista macro da matemática, ele hoje é mais importante do que as cônicas. As cônicas são, vamos dizer, uma coisa que já, vamos dizer, num determinado momento histórico foi talvez o suprassumo da geometria grega num certo momento, mas hoje é algo que a gente conhece razoavelmente bem. Abre outros caminhos também para a geometria algébrica, mas nós vamos entrar para o teorema espectral. Então, nós vamos ter uma abordagem geométrica. Vamos começar... Então, vamos começar pensando as curvas. E, claro, nós vamos tentar sempre descrever curvas por equações. Então, primeiro exemplo... Círculo, né? Quer dizer, você pensa no plano assim, pensa um centro x0, y0, um raio R, e aí considera o conjunto dos pares xy, tais que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R2. Isso equivale a dizer que a distância do ponto xy ao ponto x0, y0 é R. Aliás, vou fazer já uma observação que é a seguinte: isso aqui é diferente, essa equação daqui, ela define um círculo quando a gente está no plano, mas se eu escrever assim, o conjunto do x, y, z, tais que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R2, significa que eu estou olhando pontos do espaço. Então, aqui tem x, tem y, mas aqui tem as coordenadas z. E então, todo esse cilindro construído em cima desse círculo aqui é esse conjunto,
Quer dizer, não dá para ter muito a ilusão. Em geral, assim, se você pensar um pouco, você vai dizer, bom, se eu tiver uma equação em x, y e z, em R3, eu espero que ela descreva uma superfície. Uma equação em x e y em R3 não deixa de ser uma equação em x, y e z, só que o z é qualquer, ele não está amarrado. Então, qualquer equação que você dê em x e y descreve, em princípio, deve descrever uma curva no plano, nem sempre, né? Por exemplo, se eu botasse aqui um valor negativo, daria o conjunto vazio, mas se ela descreve uma curva no plano, quando eu acrescento a coordenada z, ela dá um cilindro, não necessariamente fechado. Bom, claro que o círculo é uma curva bastante conhecida. Eu vou dar talvez um segundo exemplo, brincadeira de lugares geométricos. Dá um ponto P1, um ponto P2 e um número K maior que zero. E aí considera o conjunto dos pontos P do plano tais que PP1 igual a K, quer dizer, a distância de P a P1 é K vezes a distância de P a P2. Bom, se K for igual a 1, é mediatriz. Mas se K for menor que 1 ou maior que 1, K menor que 1 e maior que 1 dá no mesmo, porque quer dizer, a distância de P a P2 é 1 sobre K vezes a distância de P a P1. Então é só uma questão de olhar para o lado de cá em vez de olhar para o lado de cá. E é um bom exercício, tanto de geometria sintética como de geometria analítica, provar que no caso em que K é maior que zero, mas é diferente de 1, isso aqui é um círculo, né, chamado círculo de Apolônio. Se você tratar isso geometricamente, tem lá vamos dizer, geometricamente a ideia é mais ou menos a seguinte: você pode encontrar aqui um certo ponto, né, entre um pouquinho mais para cá, entre P1 e P2, um pouquinho mais para o P1 aqui, né, se o K for menor que 1, que satisfaz a isso. E tem um outro que você encontra do lado de cá. E esses dois caras devem, vamos dizer, se isso for um círculo, esses dois caras são o diâmetro. E aí, questão de avançar a partir daí. Outra maneira de pensar seria colocar coordenadas. Você pode colocar, por exemplo, aqui o eixo do x, aqui o eixo dos y, né, fazer P igual a xy. O P2 vai ser um certo, vamos dizer, A0, P1 vai ser 0, 0, e aí você teria x2 mais y2, raiz quadrada, e a distância P1. E a distância P2 vai ser x menos a ao quadrado mais y2, raiz quadrada. E aí o problema é mostrar, ver isso aí, vamos dizer, sair daí e ver o que você obtém como equação para esse negócio. Tá? Quer dizer, você eleva ao quadrado e tal, dá um jeito aí na equação e vê se aparece alguma coisa. Com sorte, vamos dizer, agora que eu falei que é um círculo, você procura, né? É claro que esse círculo vai ter um centro aqui no eixo do x, né? Então isso aqui deve virar alguma coisa do tipo x menos alfa ao quadrado mais y2 igual a R2. É isso que você vai procurar. Tá? Bom, tem
Vocês podem sair buscando vários exemplos de curvas, né? Então, agora, eu queria dar outro exemplo famoso, né? É você justamente fixar dois pontos também, F1, F2 aqui, pegar um número, um tamanho aqui, maior que a distância de F1 e F2, esse cara, por razões que ficam claras depois, em vez de chamar de A, a gente chama de 2A. E aí a gente procura os pontos P tais que PF1 mais PF2 igual a 2A. Maneira simples de traçar essa curva, pega um barbante de tamanho 2A, prega em F1 e F2, bota um lápis aqui e sai traçando essa curva. Ou então, né, como a gente aprendia em desenho geométrico antigamente, você vai marcando aqui pontos assim, aí pega aqui, ó, esse tamanho, faz um círculo aqui, esse tamanho faz um círculo aqui. Aí você tem dois pontos, né? Porque essa distância é isso daqui e essa distância é isso daqui. Se fizer a mesma coisa do lado de cá, tem mais dois pontos. E aí você pode brincar de fazer vários pontos e depois tentar unir. Existe uma coisa chamada curva francesa, para você ir ajustando esse negócio assim. Você pode fazer à mão. Essa curva aqui é chamada uma elipse. Ela pode ser definida assim diretamente e dá para a gente, vamos dizer, botar equações aqui, né? Quer dizer, aqui, ó, a gente pode estabelecer um sistema de coordenadas, bota aqui F1, aqui F2, esse cara daqui bota menos C0, esse daqui C0. E agora pega um XY aqui. Então, se você tem PF1 mais PF2 igual a 2A, você pode traduzir isso, né, como x mais c ao quadrado mais y2 mais x menos c ao quadrado mais y2, raiz quadrada, igual a 2A. Agora rebola aí para tirar essas raízes quadradas. Né? Talvez aparentemente, pelo jeito vai ter que elevar o quadrado duas vezes. Né? Você passa um dos dois para o lado de lá, para ficar um pouco mais barato, talvez. Eleva ao quadrado dos dois lados, vai ficar ainda um quadrado do lado de lá, mas, vamos dizer, o termo esse é o quadrado e esse é o quadrado, ó, vai sair um y2 aqui e um y2 do lado de lá que cancela, um x2 aqui, um x2, então vamos fazer isso. Você tem aqui raiz de x mais c ao quadrado mais y2 igual a 2a menos raiz de x menos c ao quadrado mais y2. Então, eleva ao quadrado aqui, x mais c ao quadrado mais y2 igual a 4a2 mais x menos c ao quadrado mais y2 mais 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y2. Aí, a menos aqui. Menos 4A aqui. Então, aqui a gente pode cancelar esse y2 com y2, o x2 com o x2, o c2 com o c2. Então, tem 2cx menos 2cx. Então, você tem aqui 4
CX, né, menos 4A2 igual a menos 4A bom, pode cortar os 4 também. Eu vou deixar para vocês verificar o seguinte: eu estou elevando ao quadrado e posso estar introduzindo soluções espúrias aqui nessa história. Então depois vocês cuidem do problema de verificar se a volta funciona, né? Então aqui eleva ao quadrado de novo, né? Então aqui temos C2x2. Isso, né? Mais 16A4. Hã? Ah, não, desculpa, tirei o 4. Mais A4. Mais 2A2CX. Menos também. Estou errando muito hoje, hein? Isso aqui é igual a A2 x menos c ao quadrado mais y2. Então aqui tem menos 2A2CX que vai cortar com esse, né? Então aqui a gente vai ter C2x2 menos A2x2 que sai daqui, menos A2C2 menos A2Y2, acho que eu devia ter posto esses menos todos do outro lado, né? Igual a menos A4. Se eu não perdi nada. Então aqui a gente vai ter A2 menos C2 sobre A4 x2 mais aqui tem A2 menos C2. Não, peraí, vou reformular isso aqui, né? Temos A2 menos C2 x2 mais A2 y2 igual a A2 menos C2. E aí, se a gente chamar, repara que o C é esse e o A é maior que o C. Então, se a gente fizer A2 menos C2 igual a B2, isso daqui vai se transformar e dividir. Vou apagar aqui o começo. Nós chegamos aqui nisso, então, isso aqui é B2 e isso é A2. Divide por A2, B2, a gente fica com x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Que é uma fórmula relativamente simples para essa curva aqui. Claro que aqui colocando ela com os eixos dessa maneira adequada. Exercício, verifique que a gente pode voltar para a situação original. Então, bom, outro exemplo
brincadeira que a gente pode fazer similar, em vez de fazer a soma, fazer a diferença. Quer dizer, a gente colocar aqui dois pontos, F1, F2, e pegar assim pontos tais que a diferença PF1 menos PF2 igual a um certo 2A, 2A agora é menor que a distância aqui, né? Ou, isso aí daria uma curva para cá, ou uma outra, né? PF2 menos PF1 igual a 2A. Eu vou tratar as duas ao mesmo tempo, porque isso permite que a gente eleve ao quadrado e extraia a raiz quadrada sem problemas, né? Porque, vamos dizer, quando esse for positivo, esse aqui seria negativo. Então, bom, aí, mesma coisa, a gente coloca aqui sistema de coordenadas, chama esse daqui de C0, esse daqui de menos C0, faz as contas, né? Aqui a gente tem o C maior que o A, e aí a gente vai chegar numa equação assim, x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1, com, nesse caso aqui, o A2 mais B2. Aliás, tá certo, A2 mais B2 igual a C2. No outro, na elipse, o B2 mais C2 era igual a 2. Então, também exercício. E essa curva aqui é chamada, essa curva assim, ela vai ter um ramo. Outro exercício é mandar o computador desenhar. Ela vai ter uma cara assim. Ou desenhar sentar com lápis, compasso e tal. Esse aqui é o ramo de K, que corresponde a PF1 maior que PF2, o ramo de K, que é PF2 maior do que 1, e essa curva é chamada hipérbole. Vou apresentar outro exemplo. Não se assuste, eu estou sendo assim um pouco leviano, jogando elipse, hipérbole e tal, porque eu vou recomeçar depois. Essas curvas são conhecidas como cônicas, eu vou começar de novo em seguida de uma maneira mais decente. Estou só apresentando assim a possibilidade de você dar uma definição e tirar a equação. Outro exemplo interessante também, famoso, é você fixar uma reta, um ponto F, e pegar os pontos P tais que PF1, PF é igual, vou chamar de R aqui, vou chamar essa distância aqui de PR. Não é difícil, bom, ver que aqui eu estou botando, eu podia pôr logo um K aqui, uma constante, às vezes isso aqui, né? E essa curva aqui, você também pode desenhar ou colocar um sistema de coordenadas. Uma maneira, talvez boa, de colocar um sistema de coordenadas é botar alguma coisa assim, né? Quer dizer, botar aqui F igual a... Vamos botar assim uma coisa como 0A. Nessa reta daqui vai ser Y igual a menos A. Tá? Então aqui é o eixo do X, aqui é o eixo dos Y, essa distância é A, essa distância é A. E aí fazer a equação também. Tá? Observando que essa distância daqui é simplesmente Y mais A, na verdade em módulo, né? Quer dizer, aqui a distância você vai ter X
x ao quadrado mais y menos a ao quadrado, raiz quadrada, é essa distância aqui. E a distância para cá vai ser y mais a. Mas, na verdade, é y mais a se você tiver para cá. Poderia ser a menos y se você tivesse para cá. Então, não custa nada botar um móvel, já que a gente vai elevar ao quadrado, é até bom. Porque você eleva ao quadrado e na hora que tirar a raiz quadrada, esse módulo... Então, aí você tem x2 mais y menos a ao quadrado igual a y2 mais a2 mais 2ay. E aí corta o y ao quadrado, corta o a ao quadrado e fica com uma equação, vamos dizer, x2, aqui tem 2ay que passa para lá, igual a 4ay, então y igual a 1 sobre 4a x2. E a célebre parábola da curva do segundo grau. Eu não vou fazer agora, mas é super interessante. Aliás, podemos também considerar, vou colocar a seguinte questão. Em vez de botar que essa distância é igual a essa, introduz um k. Aliás, esse k aqui a gente costuma chamar de E. E vezes essa distância. Então, mudo aqui. Aqui você tem um E maior que zero, aí você tem esse cara daqui, aqui tem o F. Quando o E é menor do que 1, a gente pode olhar aqui assim, quando o E é menor do que 1, tem um ponto mais pertinho do F que está na curva. No caso da parábola, ele está exatamente no meio. Mas também você vai achar um cara aqui em cima, tal que essa distância daqui, dividida por essa, é o seu número E menor do que 1. Sempre vai ter pelo seguinte, ó, se você andar com esse ponto de cá até o infinito, lá no infinito a distância dele a F, dividido pela distância dele a R, é igual a 1. Então, o E, por mais próximo de 1 que seja, você vai sempre encontrar um ponto lá em cima. E essa curva, ela vai, de alguma maneira, fechar aqui, quando o E é menor que 1. Quando o E for maior do que 1, você acha caras do lado de cá, mas você acha um cara do lado de cá. Quer dizer, se você... Imagina que o E seja maior do que 1. Então, está aqui, pegar essa reta, tem aqui o ponto F. Então, vai ter um cara aqui assim, ó. Essa distância dividida por essa é um número E maior do que 1. Mas também vai ter um cara aqui, ó. Essa distância dividida por essa é um número maior do que 1. E também, andando com esse ponto daqui até o infinito, você vê que sempre vai encontrar, dado E maior do que 1, vai encontrar um cara assim. Isso, na verdade, vai dar... se você pensar bem, essa curva vai ter um ramo assim e outro ramo assim. Por enquanto, é uma afirmação misteriosa, mas essa curva daqui é uma elipse daquela que a gente viu há pouco, e essa daqui é uma hipérbole daquela que a gente viu há pouco. Tá? Dá para fazer os detalhes e tal dentro da geometria plana. Mas eu queria... Então, até onde eu estou informado, é um trabalho devido ao Apolônio, grande geômetra grego, a unificação dessas curvas e não sei se foi ele que descobriu, mas ele que fez o tratado das cônicas, descobriu que essas curvas aparecem da seguinte maneira: pega um cone circular, reto, com duas folhas, quer dizer, o cone assim, aqui tem um vértice, então você pega aqui um círculo, e aí liga
os pontos desse círculo a esse ponto aqui, pega todas essas retas, isso forma um cone assim. Se você secciona esse cone por um plano, dependendo, é claro, você pode seccionar assim e dar um círculo. Pode cortar aqui e dar um ponto. Pode tangenciar aqui dando uma reta, pode cortar assim dando um par de retas, mas fora essas situações especiais, se você cortar assim, dá uma curva com essa cara, e essa curva é uma elipse. Aí você tem o seguinte, ó, vou fazer 3 desenhos assim. Você tem o cone assim, e conforme você corta, você pode cortar assim, e aí aparece uma curva assim, aí você vai inclinando esse plano até ele ficar paralelo a uma geratriz. Assim, aí a sua curva não fecha. E ela é uma parábola. E você pode inclinar um pouco mais de maneira que ela corte dos dois lados. E ela tem um ramo aqui, outro ramo aqui, e ela é uma hipérbole. É uma boa brincadeira ficar com uma lanterna, um abajur, uma coisa assim, olhando isso. Eu já me peguei nos tempos que fazia terapia, no divã da minha analista, tinha um abajur e eu olhando lá na parede, a cônica, assim, né? Tive que me explicar com ela. Eu podia pensar que eu estava elucubrando alguma coisa, eu estava olhando uma cônica. Bom, então minha proposta aqui é o seguinte: vamos pegar e tentar olhar essas seções e ver, porque essas curvas, repara, a gente está no espaço, mas as curvas são planas. Então, tentar tirar propriedades geométricas dessa curva e depois traduzir em termos de curvas planas. Se você expande a dimensão do cone, esses dois cones, um cone desse que é em 4, você secciona ele, ficar em R2, em R3, do equivalente. Não, se você pegar em R4 uma coisa parecida que possa, vamos dizer, poderia ser de dimensão 3. Então, vamos dizer, um análogo do cone em R4 poderia ser uma coisa de dimensão 3. O análogo do plano em R4 seria também uma coisa de dimensão 3. Quando você cortar os dois, deve dar uma coisa de dimensão 2, que seria uma... Um cone desse de dimensão 3 rodado, que dá em dimensão 4. Aí você secciona ele com o equivalente de um plano de dimensão 3. Pois é, mas depende, porque, vamos dizer, se você tiver em dimensão 4, se você pegar duas coisas de dimensão 2, elas se interceptam em princípio em um ponto. Tá? É como se você está em R2, você pegar duas curvas, elas se cortam em um ponto, em pontos. Mas, na verdade, isso aí é parte de uma coisa mais geral, né? Que é uma área bastante em ebulição matemática ainda nesse momento, que é pegar equações polinomiais, quer dizer, equações sem seno, cosseno exponencial, pegar equações polinomiais em, sei lá, N variáveis. Então você está com elas definem um análogo de superfície em Rn, né? E estudar essas superfícies, são chamadas variedades algébricas. E você pode fazer interseção de 2, de 3 e tal. Então é uma questão. E você pode tentar entender isso tanto em Rn ou, eventualmente, se algebricamente a coisa encrespar muito, passar para Cn. Assim como na hora de resolver equações polinomiais, a gente às vezes chama os complexos, que embora aumente a dimensão, fique uma coisa mais esquisita, algebricamente facilita. Então você pode fazer
estudar isso tanto em RN como em CN. De certa forma, também o estudo das cônicas é também vamos dizer, um ponto de partida para a geometria algébrica, né? Um primeiro caso assim, de curvas algébricas interessantes que a gente estuda. Que nosso ponto de vista vai ser bem clássico, assim, bem geometria grega, trazendo para a geometria analítica, mas tem esse caminho para ser explorado. Mas aqui vamos concentrar nisso, né? No cone interceptado por um plano, tentar desenvolver alguma coisa. A primeira coisa, talvez, que eu queria chamar a atenção é um resultado que eu chamo de princípio do chapéu de palhaço, que é o seguinte: pega uma esfera e pega um ponto fora da esfera, aí pega as tangentes à esfera, elas constroem um chapéuzinho assim, que é um cone. E repara, quaisquer duas tangentes, se você pegar esse ponto aqui, traçar uma tangente aqui, ou pegar outra tangente aqui, todas elas, se você pegar P, aqui pegar, sei lá, Q1, Q2, então a distância de P a Q1 é igual à distância de P a Q2. Basicamente, porque uma tangente assim, ó, se você pegar no plano, essa tangente aqui, tem aqui P, tem aqui o Q, aqui tem o centro, né, e esse ângulo aqui é reto. E esse aqui é o raio, que é fixo. Essa distância aqui também está fixa. Então, isso é uma hipotenusa, um cateto, esse aqui é o outro cateto. Que independe do Q1, do Q2, sempre vai ser a mesma coisa, né? Sempre vai ter o mesmo triângulo retângulo aqui assim. Então, todos esses tamanhos. Então, o princípio do chapéu do palhaço é isso: você pega uma esfera, pega um ponto fora dela, traça duas tangentes a essa esfera por esse ponto. Se você ligar o ponto ao ponto de tangência aqui, ou o ponto ao ponto de tangência aqui, o tamanho é o mesmo. Parece que não tem nada a ver com a história, mas essa esfera vai aparecer. Vou fazer como aquecimento, vamos fazer o seguinte: vamos pegar aqui um cilindro circular, e vamos seccionar por um plano. Então vai aparecer aqui uma certa curva, aqui assim. E aí nós vamos pensar esse cilindro como... Eu imagino que ninguém aqui jogue tênis, afinal não estamos na PUC nem nada, mas bolas de tênis às vezes vêm em caixas cilíndricas, mas você pode pensar em caixa de batata Ruffles, uma coisa assim, né? E pensar que você pode botar uma bola ali dentro, bola de tênis, tangenciando assim, vir raspando as paredes do cone. Então bota uma bola aqui, até ela vir raspando as paredes do cone, até ela bater aqui nesse plano, né? Então você vai ficar com uma bolota aqui assim, que vai tangenciar aqui e vai fazer alguma coisa assim, e vai tocar aqui num certo círculo, né? Aqui tem um plano assim. E você pode fazer a mesma coisa, vir com outra bolota por baixo, até tocar aqui e fazer um outro círculo aqui, e aqui tem outro plano. Então vamos chamar esses pontos aqui de F1 e F2. Agora, vamos pegar um ponto P aqui nessa curva
e vamos pegar uma geratriz do cilindro, quer dizer, uma vertical aqui, né, que vai pegar aqui no ponto P1 e no ponto P2. Agora, olha que lindo. É claro que PP1 é uma tangente a esse círculo, porque ela está sobre o cilindro que tangencia a esfera. Então, é uma tangente à esfera. PP1 é uma tangente à esfera. E PF1 está no plano da curva, que tangencia a esfera aqui. Então, PP1 é igual a PF1. Da mesma forma, né, de P até P2, eu tenho uma tangente a essa esfera aqui. E F2 também é o ponto de tangência do plano com essa esfera aqui. Então, PF2 e PP2 são duas tangentes a essa esfera partindo de P. Então, PP2 é igual a PF2. Soma. Se eu somar PP1 com PP2, vai dar P1, P2. Isso daqui vai ser PF1 mais PF2. Só que essa distância aqui é a distância entre os dois planos. Tá? Esse aqui são dois pontos. Ó, você pegou, tem o plano desse círculo, o plano do outro círculo, e pegou uma vertical perpendicular aos dois, cortou aqui em P2, aqui em P1. Não importa onde você faça isso, é sempre essa distância. Então, isso aqui é uma constante, que nós podemos chamar de 2A. O que mostra que essa curva aqui, amarela, é uma elipse, conforme eu tinha definido anteriormente. Tá? Então, é um bom aquecimento para a gente tentar agora encarar a questão do cone. Bom, então vamos tentar fazer a mesma coisa no cone. Esse plano que está contando o cilindro está inclinado só numa direção. Você inclina assim também? Não tem inclinar assim, né? Porque você pegou o cilindro, cortou por um plano, inclinado da maneira que você quiser. Aí você faz a vista. É claro que ele tem a reta de inclinação máxima, então você faz a vista por essa reta. Tá? Quer dizer, tem um cilindro, cortou por um plano qualquer que não seja assim, perpendicular à geratriz do cilindro, nem seja paralelo à geratriz do cilindro. Né? Então, cortou, sei lá, plano assim. Aí, no que você cortou no plano assim, você pega essa reta de maior inclinação e desenha aqui. Aí você faz a vista assim, o plano. Você sempre pode escolher olhar o plano dessa maneira. Tá? E aí, exatamente são esses, vamos dizer, inclinando assim, você vai ver essa reta aqui. Bom, agora imaginemos lá o nosso cone e que ele foi cortado por um plano assim. E nos deu aqui uma curva. Eu vou fazer a mesma brincadeira das duas esferas, só que elas vão ser diferentes, né? Eu vou botar uma esfera menorzinha aqui, tangenciando aqui, então vou achar aqui o ponto F1 e vou botar uma esfera maiorzinha tangenciando aqui e me dando o ponto F2.
O desenho não está uma maravilha, mas se eu pegar agora um ponto P aqui, a cor errada. Se eu pegar um ponto P aqui, vou fazer o seguinte, ó. Liga aqui no vértice, o ponto P, e temos aqui nesse círculo o ponto P1 e aqui o ponto P2. Tá? Repara que não importa qual seja o ponto P, se eu pegar outro ponto P aqui e fizer a mesma coisa, aqui vai cortar num ponto P1 nesse círculo e aqui num ponto P2 nesse círculo. A distância P1, P2 é sempre a mesma. Agora, olha só, PF1 é uma tangente a essa esfera partindo de P. E PP1 é uma tangente à mesma esfera. Então, PP1 igual a PF1. Da mesma forma, ó, PF2 e PP2 são tangentes a essa esfera grande partindo de P. Então, PP2 igual a PF2. Então, se eu somar, eu vou ter P1, P2 igual a PF1 mais PF2. Vou chamar esse cara de 2A, já que ele é constante, né? Ele é esse tamanho daqui, né? Esse tamanho daqui é o meu 2A. Tá? Quer dizer, aqui tem essa esfera, então aqui tem um círculo de tangência, aqui tem essa esfera, tem outro círculo de tangência. Então, como se eu tivesse dois planos perpendiculares ao eixo principal do cone, cortando aqui, e aí eu ligo ao vértice, eu tenho sempre o mesmo tamanho. Esse desenho está no livro. Bem melhor do que esse, né? Tem um original à mão que vocês encontram no manuscrito e tem a versão já mais retinha, feita em PDF. Então, legal, é uma elipse. Vamos tentar o caso da hipérbole, né? Então, vamos de novo aqui desenhar um cone. Essa vai ser mais chatinha, né? Porque nós temos que passar aqui um plano assim, e aí ele vai cortar aqui num pedaço e aqui em outro pedaço. E aí a ideia é colocar uma esfera aqui assim, também tangenciando aqui num círculo e aqui num ponto F1. E botar uma outra esfera aqui tá muito bonita, mas tangenciando aqui em outro círculo e aqui num ponto F2. E de novo, ó, repara, esses dois círculos são, na nossa figura, horizontais. Então, se eu pegar aqui pelo vértice V, passar uma reta, onde ela cortar aqui, onde ela cortar aqui, esse tamanho é sempre o mesmo, é esse daqui. Então, agora a gente pega um ponto P na curva, pode ser em cima, pode ser embaixo. Sei lá, digamos um ponto P aqui.
espero que eu tenha escolhido bem. O desenho está meio brabo, né? Vou forçar ele um pouco para cá para ver se esse ponto P fica um pouco mais assim, e aqui um pouco mais assim, não sei. Bom, pega esse ponto P e liga. Observa que PF1, né, se eu fizer PF1 aqui, eu tenho uma... Quer dizer, essa esfera é tangente ao plano da curva. O F1 está nesse plano. Então, se eu ligar P a F1, eu tenho uma tangente a essa esfera. Se eu ligar P ao vértice, eu tenho aqui um ponto P1 e PP1 também vai me dar outra tangente à esfera. Quer dizer, PF1 e PP1 são do mesmo tamanho. Da mesma maneira, ó, se eu ligar P, esses dois ramos aqui estão no mesmo plano, né? O plano que seccionou a curva. Então, se eu ligar P a F2, assim, eu tenho uma tangente a essa esfera. Porque está o plano da cônica está aqui, a esfera está tangenciando o plano em F2. Então, P está no plano, F2 está no plano, eu ligo as duas, eu tenho uma reta do plano. Como a esfera tangencia o plano em F2, PF2 é tangente. Então, vamos por partes. Ó. Aqui, primeiro, ó, PF1 é igual a PP1. Isso aqui eu liguei PF1, eu tenho uma reta do plano da curva que está passando pelo ponto onde a esfera tangencia o plano. Então, a figura é assim, né? Está aqui a esfera, está aqui o F1, está aqui o P, esses caras estão no plano, essa esfera está sentada em cima do plano. Quando eu ligo aqui, é tangente. Da mesma maneira, ó, quando eu ligo o P ao V, eu acho uma outra tangente aqui, que eu chamei de P1. Estou ligando aqui ao V. Por quê? Porque P e V estão na mesma geratriz do cone. E a esfera tangencia todas as geratrizes. Então, PF1 e PP1, pelo princípio do chapéu de palhaço, são do mesmo tamanho. Agora, se eu fizer PF2, também, ó, porque essa esfera aqui é outra esfera tangente a esse mesmo plano. Então, sei lá, uma esfera está aqui assim, tem aqui o F2, liguei aqui, é tangente. Da mesma forma, ligando P a V, quando eu passar aqui, eu vou tangenciar essa esfera. Então, aqui tem um ponto P2, e PF2 tem que ser igual a P2. Agora, olha só, essa distância, PF2, essa distância é PF2, essa é PF1. Se eu fizer a diferença delas, eu tenho P1, P2, que aqui não é somando, né? O PP1 mais o PP2 não me dá nada. Mas se eu vier daqui até aqui e tirar, para ir do P até o P2, eu passo pelo P1, que eles estão na mesma reta. Então, PP2 menos PP1 vai me dar P1, P2. Então, se eu fizer PF2 menos PF1, eu tenho PP2 menos PP1, que é P1, P2. E P1, P2, ó, é constante, porque eu tenho aqui um círculo, aqui outro círculo, eu estou passando pelo vértice, então qualquer ponto que eu pegar aqui, ligar no vértice e achar o outro ponto aqui em cima, essa distância é sempre
essa aqui. Então, uma constante. Isso, na verdade, é um dos ramos da hipérbole, é o ramo de cá. Se eu pegar o P do lado de cá, vai dar a mesma coisa, só que com a distância PP1 menos PP2, que vai dar P1, P2 também. Então, esse bicho é uma hipérbole, por incrível que pareça. Tá. Bom, e a parábola? Tem um problema, né? A parábola, ela... Repara que as três definições que eu dei, de elipse, hipérbole e parábola, elas não juntam, né? Porque uma é soma, outra é diferença, é parecido, mas não é a mesma coisa, né? E a parábola é outra história, entrou uma reta aqui. Na verdade, a definição unificadora é aquela que eu não explorei. A definição unificadora das cônicas é essa assim, né? Você bota aqui uma reta R. Estou apanhando muito desses giz ainda. Do quadro, na verdade, né? Pega o F e dá um número E maior que zero. E aí pega o conjunto dos pontos tais que PF é igual a E vezes PR. Aí faz sentido, eu não provei, mas faz sentido eu dizer, bom, se é menor que 1, isso é uma elipse, se é igual a 1 é uma parábola, e se é maior que 1 é uma hipérbole. Essa definição é unificadora. A parábola é um caso, como ela é no caso do cone, né? Porque você vem assim, aí elipse, 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 aí tem uma posição limite que é exatamente paralela, que é parábola, e depois hipérbole, hipérbole, hipérbole. Quer dizer, a hipérbole e a elipse tem uma certa estabilidade, porque tem, na verdade, a elipse tem elipse mais fechada, mais aberta, a hipérbole também. A parábola é uma só, num certo sentido. O círculo é uma elipse de excentricidade zero. O problema aqui é justamente quando você bota E igual a zero, dá um ponto, né? Dá um círculo degenerado. Mas se você pensar esse E de outra maneira, porque no caso da elipse, você tem aqui a distância entre os focos, é 2C, vamos botar assim, C, esse pedaço daqui. E esse pedaço daqui, esse aqui é C, esse aqui é A. C sobre A é essa excentricidade aqui. Bom exercício para se fazer. E justamente quando os dois focos fecham no centro, a elipse tende para um círculo. E aí a excentricidade dá zero. Então, o círculo é uma elipse de excentricidade zero. Tá? O exercício é depois sentar lá, desenhar a elipse, hipérbole, parábola, ver aparecerem todas essas coisas. Vou fazer a parte mais difícil, que é, vamos dizer, fazer isso aparecer aqui no espaço. Então, vamos... nos colocar agora nessa situação, pensando desse ponto de vista mais geral, colocando um cone, e aí um plano seccionando esse cone. Não importa, nesse caso, se ele está seccionando assim, assim ou assim, eu vou trabalhar com uma esfera só. Quer dizer, eu vou colocar a esfera aqui, vou desenhar o caso da elipse, que é mais simples, né, de enxergar. Então, bota aqui uma esfera. Então, aqui nós temos a nossa cônica, que nesse caso é uma elipse, mas... E temos aqui esse círculo, aqui assim, e tem, então aqui tem o plano
Esse aqui é o plano, um pouco, talvez exagerado ainda, é o plano da nossa cônica. E aqui, ó, tem esse plano horizontal, aqui, desenhar ele assim, ele vai cortar esse outro plano aqui numa certa reta R. Tá? Então, ó, tem a curva amarela, que é a nossa cônica, está no plano, que é o plano que cortou o cone. Aí eu coloquei uma esfera aqui, tangenciando nesse ponto F, e essa esfera tangencia o cone aqui no círculo. Esse círculo está num plano horizontal. Se eu pegar esse plano e interceptar aqui talvez um pouco exagerado, né? Interceptar aqui ia ser mais ainda, né? Interceptar aqui o plano da cônica, eu tenho aqui então uma reta R. E eu pretendo provar a seguinte coisa. Acho que eu vou botar. Bom, assim, pretendo provar o seguinte: que se eu pegar agora aqui um ponto P, pegar a distância de P a F e pegar a distância de P a R, a razão entre essas duas é uma constante. Tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ligar isso assim. Aí nós temos aqui o ponto tradicional, ponto P1. Aqui é o vértice, então eu liguei P é o vértice, achei o ponto P1. Acho que eu vou desenhar ele em laranja aqui, né? Ponto P1 aqui. Agora eu vou introduzir uma novidade, que é o seguinte: eu vou levantar por P uma perpendicular a esse plano horizontal. Quer dizer, vou pegar uma vertical aqui de P e vou trazer até aqui assim, e vou achar aqui nesse plano o ponto P0. Então a situação é a seguinte: ó, tem aqui, tem P, P0 e P1, formando um triângulo retângulo aqui, ó. Tá? Quer dizer, eu de P levantei uma vertical que cortou esse plano horizontal aqui em P0. P liguei a V, tem aqui P1. Agora tem o seguinte, ó, essa reta daqui, essa reta R é uma reta horizontal porque ela está no plano horizontal. Então, se eu passar, se eu quiser essa reta aqui que vai de P a R, né, que é paralela a essa aqui, que é perpendicular aqui, eu posso levantar um plano vertical, passando por P, e que é perpendicular a R. Tá? Quer dizer, eu posso pegar, ó, P aqui, ó, tem o plano, está aqui o P, está aqui o plano horizontal, eu posso pegar um plano vertical, vários planos verticais, e eu pego um que vai diretamente encontrar R lá. Então esse plano daqui, ó, aqui você tem essa reta que é perpendicular aqui, e se eu passar por essa reta, uma perpendicular
quer dizer, um plano vertical, perpendicular a esse aqui, passa aqui no ponto P0, porque PP0, eu levantei a vertical. Então, nesse plano aqui, ó, eu posso ligar aqui. Tá? Quer dizer, esse ponto P0 está no plano horizontal, esse ponto aqui está no plano horizontal, porque está na reta R. Então, se eu ligar P0 a R, P, eu tenho aqui essa reta está no plano horizontal. Tem outro plano, outro perpendicular aqui. Então, eu tenho dois triângulos lá. Eu vou desenhar assim, eu vou botar aqui o ponto P, tem aqui o ponto P0, que está aqui em cima, e aí vou desenhar assim, essa perpendicular aqui, vou botar o P1 aqui, e aqui eu tenho uma perpendicular, esse triângulo aqui. Agora eu vou fazer isso como uma dobradiça, ó. Agora eu vou pegar aqui o P0 e vou botar o P1. Esse ponto daqui não chamei, ele não tem nome, né? Vou botar ele aqui, chamar de P2. Aqui é esse triângulo daqui. Eu pensei assim, ó, eu tenho dois triângulos retângulos com um cateto comum, que é PP0, formando uma dobradiça. Eu abri a dobradiça e botei aqui, assim. Muito bem, só que PP1, pelo princípio do chapéu de palhaço, é igual a PF, que são duas tangentes a essa esfera. E PP2 é a distância a R, né? Quer dizer, PP2 é igual a PR, que foi construído para dar a distância a R. Agora, repara o seguinte, esse ângulo daqui, é o quê? Ó? Se eu pegar o cone, né, levantar uma vertical aqui, esse ângulo é o ângulo que uma geratriz do cone faz com a vertical. Né? Da maneira como ele está desenhado, todas as geratrizes do cone fazem o mesmo ângulo com a vertical. Eu tenho um cone assim, aqui assim, né? Então, se eu levantar a vertical, não importa onde eu levanto, o ângulo, eu pego um ponto numa geratriz, levanto uma vertical, o ângulo que faz é sempre o mesmo. É esse ângulo, na verdade, né? Esse ângulo é esse ângulo aqui, né? É o ângulo que a geratriz do cone faz com o eixo do cone. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. O importante é que ele não depende do ponto P. E o ângulo, esse outro ângulo aqui, eu não vou chamar de θ, não, vou chamar de alfa, né? Esse outro ângulo aqui, beta, é esse ângulo aqui, ó. A situação é a seguinte, está aqui, olhemos os planos, está aqui o cone, está aqui o plano, aqui está a esfera, aqui está o plano da cônica, aqui está o plano horizontal. Esse ângulo daqui é o ângulo entre os dois planos. Na verdade, ó, eu estou por P0, P2 estão sobre um plano vertical que é exatamente o plano que secciona assim. Então, esse ângulo daqui é o ângulo entre esses dois planos e este ângulo de cá, se eu olhar assim, esse ângulo daqui é o ângulo beta. Quer dizer, a situação é assim, ó, tem um plano aqui,
outro plano aqui, esse cara daqui é constante e esse cara daqui é beta, é constante também. Ele também não depende do ponto P. Então aqui eu tenho um ângulo beta que não depende do ponto P. O que significa que eu tenho esse ângulo aqui é alfa, esse é beta, esse aqui é 90 graus menos beta, porque esse é reto, menos alfa, esse é 90 graus menos beta, alfa e beta estão fixos. Então esse triângulo, qualquer que seja P, tem essa mesma cara. Quer dizer, você tem sempre aqui, ó, alfa, beta, e aqui você tem π sobre 2 menos beta, π sobre 2 menos alfa. É sempre o mesmo triângulo. Então a razão entre PP1 e PP2 é sempre a mesma. Ela pode ser vista aqui, ó. É essa aqui, ó. O triângulo é esse aqui, ó. Repara, ó, vamos desenhar melhor esse negócio aqui. Está aqui o meu cone, está aqui a esfera, está aqui o plano da cônica, está aqui o plano, esse outro plano. Se você olhar, então aqui é uma vista, tá? Eu peguei esse plano aqui, botei assim perpendicular ao quadro. Então aqui o plano da cônica está perpendicular ao quadro, o plano horizontal está perpendicular ao quadro, e eu estou com um corte assim. Então se eu levantar aqui, ó, esse ângulo daqui é o ângulo alfa, é o ângulo entre a vertical e a geratriz do cone. Esse ângulo daqui é o ângulo entre os dois planos, é π sobre 2 menos beta. Aqui está o beta. E aí, a razão, vamos dizer, é como se você tivesse aqui o P, vamos dizer, nesse ponto de cá, esse é o ponto P, esse é o ponto P1 e esse é o ponto P2. Observa mais, então a razão é essa daqui, ó. PF dividido por PR é igual a PP1 dividido por P2, que é uma constante. Tem mais um detalhe, olha só. Enquanto o plano estiver cortando do lado de cá, esse é menor do que esse. Essa razão, que eu vou chamar de E, é menor que 1, enquanto for uma elipse. Quando ficar paralelo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter... Então a gente vai ter situação assim, ó, elipse vai fazer esse menor que esse. Quando chegar paralelo aqui, esse é igual a esse. Excentricidade 1 é a parábola. E quando virar, quando passar para a hipérbole, esse daqui passa a ser menor do que esse. Então a excentricidade passa a ser maior do que 1. Então se você, com esses três desenhos, essas três, vamos dizer, demonstrações assim, que eu fiz, dá para ver primeiro, essa última, mata a cobra e mostra o pau. Quer dizer, você tem uma cônica. É claro que no caso da hipérbole, tem um detalhe para observar, que é o seguinte: no caso da hipérbole, da maneira como está fazendo, só está mostrando um ramo. Tem que fazer a mesma coisa para o outro ramo.
detalhe a acrescentar. Mas de qualquer maneira, está mostrando o seguinte, ó, que independente do plano estar assim, assim ou assim, né, você tem o foco e a diretriz, e a razão entre a distância esse e a distância essa é uma constante E, que é menor que 1 no caso da elipse, igual a 1 no caso da parábola e maior que 1 no caso da hipérbole. Então, vamos dizer, em termos de geometria espacial, por enquanto, estamos conversados. Quer dizer, agora sim, posso dizer, vim do cone, fiz lá a seção cônica e mostrei, como eu já tinha mostrado antes, que vamos dizer, o caso elipse batia lá com a definição anterior de elipse, o caso hipérbole batia com a definição anterior de hipérbole, a menos desse detalhe que eu deixo para vocês de ver o ramo de K, estamos com a coisa unificada. E nós podemos agora voltar para o plano mais, vamos dizer, mais forte e tentar estudar as equações da elipse, da hipérbole e da parábola. Exercícios, vamos dizer, todos os detalhes que ficaram aqui. Mais geralmente, né, você pegar uma elipse aqui de focos F1, F2, de maneira que esse tamanho daqui seja A, esse tamanho daqui seja C. O B é esse daqui. Vê que o B é esse. Tá claro, né? Porque aqui, ó, A, C, ângulo reto, então A2 menos C2 igual a B2, que é como foi definido o B. Então a elipse, ela tem um eixo maior que mede 2A, um eixo menor que mede 2B. Tem uma coisa interessante, é o seguinte, essa definição foco-diretriz, ela desvenda um eixo de simetria. É claro que a curva que você vai construir com foco-diretriz, ela tem uma simetria em relação a esse eixo. Mas o fato de que a elipse tem um outro eixo de simetria passando aqui, não é evidente dessa definição, mas dessa daqui é. Então, tem lá o seu valor. Mas, então, a partir daqui, você encontrar, pelo que a gente viu, qualquer um desses dois pode ser usado como foco. Encontrar aqui também a diretriz, ver que a excentricidade é C sobre A, aprender tudo sobre todos os detalhes das coisas que a gente viu, enxergar aí no plano, fazer as contas. Mesma coisa para hipérbole. Oi? E qual função geométrica eu poderia usar para, dada uma elipse, eu conseguir determinar a posição dos focos dela? Dada uma elipse, você tem a elipse. Só a elipse. Você quer determinar os focos? Sei lá, né? Depende um pouco do... se você conseguir determinar um dos eixos de simetria, estava tudo resolvido, né? Se você determinar esse eixo de simetria aqui, agora é só pegar o ponto médio, esse aqui é o outro eixo de simetria, você sabe que isso aqui é A, isso aqui é A, isso aqui é B, A2 menos B2 é igual a C2, então você faz o triângulo retângulo, você pega aqui B, levanta uma reta, pega o A, compasso até cortar aqui, aqui é C, aí você marca, para cá você tem os focos. Mas assim, seca, tem que pensar o que está valendo aí, né? Direto assim, não sei. Claro, se você puder dizer, bom, se você puder daqui achar o ponto de cá, você está achando um eixo de simetria.
tiver o centro, não sei, só com a elipse. As cônicas têm uma propriedade interessante com relação a tangências. Por exemplo, a elipse. Vamos pegar aqui a elipse. Então está aqui F1, aqui F2. Então essa curva aqui é PF1 mais PF2 igual a 2A. Se você pegar um ponto aqui dentro, então aqui você tem PF1 mais PF2 menor que 2A. E se você pegar aqui um ponto aqui fora, então PF1 mais PF2 é maior que 2A. Tá? Então, imagina o seguinte, que você passe aqui uma tangente. Uma tangente aqui pelo ponto P. Repara que todos os outros pontos dessa reta amarela, a soma, como ela só tem... Estou aqui, na verdade, já admitindo, não é muito difícil, mas vou me poupar o trabalho que dará mostrar que a elipse vai ser uma curva convexa. Então a tangente, ela toca aqui a elipse e os outros pontos dela estão fora da elipse. Então, qualquer ponto aqui, PF1 mais PF2 é maior que 2A. Então, vamos explorar isso de uma maneira assim. Imagina que está aqui F1, F2, e que você tem essa reta tangente. Então, se ela for tangente à elipse, se ela é tangente aqui em P, é que PF1 mais PF2 é o ponto de mínimo. Quer dizer, vamos chamar esse ponto aqui de, sei lá, bota assim, bota PF1 mais PF2, se você pegar um Q aqui, isso é menor que QF1 mais QF2. Porque esses caras estão fora da elipse. Então vamos apagar a figura aqui e colocar esse problema aqui, ó. Eu tenho F1, F2, tenho uma reta R aqui, e eu quero determinar o ponto que minimiza a soma dessas distâncias. Tá? Tem uma maneira macetosa relativamente simples, que é fazer o seguinte, ó, reflete o F2, bota F2 barra aqui, e se você pegar um ponto Q qualquer aqui, essa distância é igual a essa. Então a distância QF1 mais QF2 é igual a QF1 mais QF2 barra. Então está na cara que o que vai dar a menor distância, nosso P é esse aqui. Tá? Aqui é legal conseguir traçar a tangente, quer dizer, conseguir achar o ponto de tangência sem saber a curva nem nada. Mas olha só que interessante. Isso aqui é um triângulo isósceles, né? Então,
esse ângulo daqui é igual a esse, que é igual a esse. Então, se eu jogar uma bola de bilhar aqui, vamos dizer, se aqui for uma parede, eu jogar uma bola de bilhar aqui, ela bater aqui assim, ela vai refletir com ângulo de reflexão igual ao de incidência, senão ela vai refletir e bater aqui. Tá? Quer dizer que se eu tiver uma elipse e pegar uma reta tangente, se eu pegar aqui a normal, esse ângulo e esse são iguais. Quer dizer, num bilhar elíptico, né, se eu pegar uma bola, botar aqui, alinhar meu taco com um foco, jogar para cá, ela bate aqui assim. Ou, vamos dizer, se você emitir um som aqui, ou jogar um raio de luz aqui, ele vai refletir para cá. Tá? A hipérbole tem alguma coisa parecida também, né? Quer dizer, se você botar aqui o foco F1, foco F2, desenhar a hipérbole aqui assim, se você traçar uma tangente, mesma coisa, ó, aqui a distância PF1 menos PF2 é igual a 2A. Se você olhar para cá, aqui ó, a distância PF1 menos a distância PF2 é maior, né? PF1 menos PF2 é maior que 2A. E aqui, PF1 menos PF2 é menor que 2A. Então, aqui, esse ponto P aqui, sobre essa reta, todos aqui são a diferença é menor que 2A e aqui é 2A. Então, ele minimiza, aliás, maximiza essa diferença. E aí você pode explorar isso para obter uma coisa semelhante. Vou deixar como exercício, mas você pode fazer semelhante ao que eu fiz para a elipse e mostrar o seguinte, que se você ligar aqui e aqui, esse ângulo e esse aqui são iguais. O que significará também o seguinte, né, que se você passar por aqui uma elipse com esses dois focos aqui, se você passar tangente aqui à elipse, ela é perpendicular. O que é uma propriedade interessante. Se você fixar dois focos, traçar uma hipérbole qualquer com esses dois focos, traçar uma elipse qualquer com esses dois focos. E existem infinitas hipérboles diferentes, infinitas elipses diferentes. Aí pega uma dessas hipérboles, uma hipérbole qualquer com esses dois focos, uma elipse qualquer com esses mesmos dois focos, nos 4 pontos onde elas se cortam ortogonalmente. Bom, a parábola, na verdade, é a que tem a propriedade de tangência, de incidência e reflexão mais famosa, né, e mais aplicada. Quem tem TV com antena usa isso. Né? Quer dizer, a parábola, se você desenhar uma parábola aqui, pegar um foco,
Eu vou roubar, vou fazer uma demonstração roubada. Tá? Mas é a seguinte, ó, imagina o seguinte, isso aqui não é uma parábola, é uma elipse, só que o outro foco está muito longe. Então, se eu jogar um raio aqui, ele vai se refletir lá para cima até encontrar o outro foco, que está quase na vertical. Então, o que acontece? Se eu passar o limite, qualquer raio que eu jogo aqui, ele sai vertical, porque eu posso pensar agora que uma parábola é uma elipse em que um dos focos foi lá para o infinito. Então a parábola vai ter essa propriedade de que qualquer vertical que vem aqui, se você olhar, na verdade pensando assim, se você traçar aqui a tangente e traçar aqui uma vertical, então esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui. Tá? Roubei, mas vocês podem fazer uma demonstração não roubada usando derivada. Tá? Já que agora a gente sabe que uma parábola padrão tem uma equação 1 sobre 4a, y igual a 1 sobre 4a, x2, você pode fazer isso aqui, demonstrar isso usando derivada. É um bom exercício também. Uma questão para pensar é o seguinte, espero que tudo isso varie continuamente mesmo, como eu usei. Por quê? Porque as antenas parabólicas, elas não deveriam ser parabólicas, porque o satélite não está no infinito. O satélite que está emitindo sinal para uma antena parabólica, ele não está no infinito. Na verdade, ele deveria estar no outro foco da elipse. A antena devia ser elíptica, né, tendo aqui o sensor aqui num dos focos e o satélite lá no outro foco. Só que ele está se mexendo lá em cima e tal, então... Pois então, dizer assim, a antena parabólica e tal, ela é uma aproximação. Né? Tem até uma lenda, certamente falsa, de que o Arquimedes teria usado espelhos parabólicos para concentrar os raios do Sol nos navios romanos. Mas é pouco provável que ele tivesse tecnologia para fazer esse tipo de coisa, mas existe essa lenda. Bom, temos agora a seguinte questão. No começo da discussão de cônicas, na verdade, antes das cônicas, né, a gente veio e fez elipse, parábola, hipérbole, e elas eram todas, tinham equações de segundo grau, em x e y. É claro que elas, vamos dizer, eu posso construir uma elipse mais geral, pensando assim, sei lá, coloco o meu sistema de coordenadas aqui, mas desenho a minha elipse assim. Então, se eu escolher mal escolhido essa elipse, um pouquinho mais assim, se eu escolher um sistema de coordenadas dessa maneira, então aqui ela vai ter uma equação do tipo, vamos dizer, aqui UV, aqui XY, né? Então vai ter U2 sobre A2 mais V2 sobre B2 igual a 1. Qual é a equação em x e y? Tem uma rotação, então tem uma rotação aqui e uma translação para mudar os eixos. Como a rotação é uma transformação linear, né, e a translação só soma e subtrai, devem ser coisas do primeiro grau, quer dizer, U e V devem se escrever em termos de x e y, em termos de coisas do primeiro grau. Deve ter uma coisa assim, U igual a, sei lá, a
A1, x mais B1, y mais C1, V igual a A2, x mais B2, y mais C2, se for uma coisa assim, quando você substituir aqui, vai dar uma equação de segundo grau em x e y. Então, acho, vamos dizer que, pensando dessa maneira, poderemos mostrar, sem muito problema, que toda cônica, toda elipse, hipérbole ou parábola, tem uma equação do segundo grau, mesmo que ela seja torta assim. Aí a questão é, será que a toda equação do segundo grau corresponde uma cônica? Toda equação do segundo grau em x e y corresponde a uma cônica? Será que a gente consegue, vamos dizer, fazer o algoritmo, né? Ir lá, rodar, transladar e tal, mudar os eixos e tal, até que apareça uma daquelas equações que a gente reconhece e dizer, isso aqui é uma hipérbole de excentricidade π. E tal, o centro aqui, os eixos estão aqui, tá tudo desvendado. Então, esse é o vamos dizer, nosso próximo desafio. Então, acho que vamos encerrar aqui hoje, pensando nesse desafio. Tem 1 milhão de exercícios de coisas que eu passei rapidamente para vocês fazerem. Vou supor que vocês sabem todas elas. Quer dizer, sabem agora não, mas que na aula que vem saberão. E em seguida a gente vai encarar esse problema. A ideia vai ser tentar partir da equação, uma coisa assim, dá uma equação geral do segundo grau, né? A x2 mais bxy mais cy2 mais dx mais ey mais f igual a zero. E aí poder olhar para isso, fazer as contas e dizer isso é um círculo. Coisa assim. E observem o seguinte, translação não introduz termo em xy. Quando você faz, não é porque translação faz u igual a x menos x0, v igual a y menos y0. Então, na hora que você bota aqui ao quadrado e tal, não aparece termo em xy. Então, toda vez que você tiver uma equação do segundo grau sem o termo em xy, é fácil achar uma translação e trazer para uma coisa conhecida. O problema é quando tem o termo em xy. O termo em xy deve corresponder a uma rotação. Então, nosso desafio vai ser achar a rotação. Então, é isso.